Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, atualizando vocês de todas as notícias do Mengão queridão. Na verdade, agora à tarde, uma grande notícia chama a atenção de todos. O jornalista Paulo Vinícius Coelho trouxe uma informação que deu a entender a maior parte da torcida rubro-negra que o Bragantino suspendeu as negociações com o Flamengo e que não vai acontecer mais a negociação do zagueiro Léo Ortiz para o Mengão queridão. Vou explicar tintim por tintim tudo que eu apurei sobre esse processo, o que está ficando garrado, como que há alguns dias atrás Flamengo e Bragantino tinham fechado a negociação e agora as coisas regrediram. Será que regrediram mesmo? Fica até o final do vídeo que eu vou contar tudo para vocês envolvendo mais um capítulo dessa novela Léo Ortiz. Mas antes, eu queria pedir para você verificar se você está inscrito aqui no nosso canal, tá? Se não tiver, aproveita o momento para se inscrever. Clica no sininho e verifica se está marcada a opção todas, para você receber todas as notificações de vídeos e de lives dos nossos canais. Agora, aqueles 3 Cs. Curta, comenta e compartilha. Curtindo e comentando, além de você ter o seu comentário lido lá no Live Mengo TV, todos os dias às 15 horas, no Respondendo a Comentários, você ainda gera engajamento nos nossos vídeos. Gerando engajamento, o YouTube pega os nossos vídeos e entrega para usuários que ainda não conhecem o nosso canal, propiciando um crescimento natural do nosso canal aqui na plataforma e, por consequência, fazendo com que a gente tenha vida mais longa aqui na plataforma vermelhinha. Então, se inscreva, curta, comenta e compartilha. É muito importante para nós. Valeu? Nação, é o seguinte, o Flamengo hoje tem 2 prioridades. A contratação de um zagueiro e a contratação de um ponta-direita. As 2 prioridades são pedidos do técnico Tite. No caso do zagueiro, especificamente, o Tite deu até um nome. É o Léo Ortiz. O Léo Ortiz é uma coisa do Tite. É o Tite que quer o Léo Ortiz. Por que o Tite quer o Léo Ortiz? Pela maneira como o Léo Ortiz joga, pela maneira como o jogo do Léo Ortiz se desenvolve, por ele ter uma boa saída de bola, por ele não ser um zagueiro, é um zagueiro que sabe dar um passe, sabe fazer um lançamento, sabe driblar, tem bom cabeceio, tem boa ofensividade, além de todas as boas características que um grande zagueiro tem que ter para estar num time como o Flamengo. Então o Tite enxerga no Léo Ortiz hoje um zagueiro viável e muito bom para o Flamengo. O próprio Tite chegou a levá-lo para a seleção brasileira quando foi treinador da seleção canarinho. Então muitas pessoas me perguntam sempre, só existe o Léo Ortiz no mundo? Para o Tite, a prioridade é o Léo Ortiz. E o Tite pediu pessoalmente a Landim e a Brás que fossem até os limites pelo jogador. O Tite também conversa quase que diariamente com o Léo Ortiz, explicando, mostrando, dizendo para ele o quanto ele vai ser importante na caminhada do Flamengo nesse ano de 2024 e nos próximos anos. O Tite também falou com o empresário do Léo Ortiz e o empresário entende que esse é o tal do cavalo que está passando selado para o Léo. O Léo já tem 28 anos. Ou ele aproveita a oportunidade do Flamengo agora, ou ele vai viver de clubes pequenos, porque foi isso a carreira toda. Ele esteve no Internacional de Porto Alegre, mas saiu de lá, foi para o Sport, até chegar no Red Bull Bragantino. Só clubes de médio a pequenos. E a grande chance da carreira do Léo Ortiz é essa, de poder jogar no Clube de Regatas do Flamengo como um dos últimos grandes contratos da sua carreira. Isso é um fato. Por isso o Léo Ortiz vem dando sempre declarações dizendo que o desejo dele, ou deixando a entender que o desejo dele é vir para o Flamengo. Uma situação na declaração que ele deu, e eu trouxe aqui para vocês, que eu queria pontuar, foi ele falar sobre a gratidão do Bragantino ter dado a ele a oportunidade quando ninguém mais queria dar. Isso mostra como que a carreira do Léo Ortiz demorou a madurar. Ele demorou muito a aparecer bem para o futebol. Porque senão não seria só o Bragantino que daria oportunidade a ele. A gratidão dele é que no momento que nenhum clube o queria, o Bragantino o quis. Mas ainda assim, ele continua lutando para vir para o Clube de Regatas do Flamengo.
O Flamengo até recebeu ofertas de outros jogadores, outros zagueiros. Hoje mesmo, a grande mídia destacou um zagueiro que jogava em Portugal, que foi oferecido ao Flamengo. O zagueiro jogava no Estrela Amadora. E o Flamengo não quis o atleta. Não quis pura e simplesmente porque o Tite quer o Léo Ortiz. Mas não se enganem. Existe sim um plano B. O plano B é o Domingos Duarte, aprovado pelo Tite. Mas o plano B, a distância do plano B para o plano A, ela é gigantesca. Ela é gigantesca ao ponto do Tite preferir arrastar a negociação do Léo Ortiz até o meio do ano, se preciso for, a trazer um plano B. Estão entendendo? Pode ser que essa negociação só vá terminar na janela do meio do ano. Se vai resolver o problema do Tite até lá ou não, são outros 500. Mas a janela não finda neste momento para Flamengo, Bragantino e Léo Ortiz. O registro do jogador, sim. Mas se não for resolvido agora, pode ser resolvido no mês de julho. Mas calma, vou explicar para vocês. Algumas semanas atrás, eu divulguei para vocês que estava tudo fechado, fim da novela, entre Red Bull Bragantino e Flamengo. Por quê? O que foi fechado de verdade? Valores. Gente, os valores encontraram, tá? É 8,5 milhões de euros. Isso daí acabou, é isso, é 8,5 milhões de euros. O que está sendo debatido agora são os valores de entrada. Quanto que o Flamengo vai dar à vista no atleta? Eu venho falando para vocês, o Red Bull Bragantino quer cerca de 60% do valor total à vista. E é aí que o Flamengo está barganhando. Essa que era a barganha. Aí o jornalista Paulo Vinícius Coelho, excelente jornalista por sinal, trouxe a informação hoje de que tinha acabado. O Bragantino tinha desistido de vender para o Flamengo. Na verdade, não é que o Bragantino desistiu. O Bragantino já está de saco cheio dessa conversa fiada de ter que ficar baixando valores o tempo todo. Tá chato pro Bragantino, que acha que o Flamengo está desvalorizando o atleta que tem por estar jogando no Bragantino. E o Bragantino quer valorizar o produto que tem e tá certo. Então o Bragantino já chegou no meio termo nos valores fixos com o Flamengo e a questão agora é a entrada. O Flamengo continua barganhando esse valor de entrada. Vocês têm que entender duas situações agora. Ontem houve uma reunião do Conselho de Futebol do Flamengo, onde ficou estipulado o seguinte: não vai haver uma injeção maior financeira no Flamengo neste momento. Não vai. O Flamengo, através das figuras de Braz e Spindel, vão ter que trabalhar com aquilo que foi passado para eles, com o orçamento que foi passado para eles de 160 milhões de reais. É esse o orçamento e ponto final. Se vender o Thiago Maia, pode haver um incremento aí. Em se recebendo do Corinthians, vai haver um incremento ali. Nada mais. Não tem nenhum outro valor que vai ser disposto para a contratação do Léo Ortiz ou para o Ponta. Então, deixaram nas mãos do Departamento de Futebol do Flamengo a questão da criatividade para resolver esse problema. Essa foi a reunião que aconteceu ontem com o Conselho de Futebol do Flamengo. Amanhã vai rolar mais uma reunião. Essa reunião vai ser entre o empresário do Léo Ortiz, o Léo Ortiz e o Red Bull Bragantino. O que esses caras vão tentar fazer? Eles vão tentar intermediar pelo Flamengo uma negociação para o Red Bull Bragantino baixar os valores à vista. O problema está no valor à vista, a entrada, tá ligado? Eles vão tentar negociar. Bom, o que acontece? Se eles saírem da reunião amanhã com alguma informação positiva para o Flamengo, Flamengão, olha só, não precisa ser mais 60%. Agora os caras aceitam 50%. Isso é uma coisa positiva. O valor baixou de entrada, não o valor final, de entrada. Aí o Flamengo vai avaliar. Não, beleza, com 50% dá pra gente negociar. O que o Bragantino não quer é ter que sentar com o Flamengo na quinta-feira e o Flamengo falar assim, olha, 50 não, vamos fazer 40. Se for desse jeito, não vai ter conversa. O que for determinado da negociação do Bragantino com o Léo Ortiz e com o empresário dele é o que vai valer para a reunião da quinta-feira. Então, se sair da reunião amanhã e o empresário do Léo falar assim, olha, é 50%, e o Flamengo tentar fazer o Bragantino de bobo e falar assim, não, eu posso dar 40%, o Bragantino não vai nem escutar mais o Flamengo e aí vai encerrar
a negociação. Então, são duas reuniões que podem acontecer. Uma vai acontecer, com certeza, com o staff do Léo Ortiz, eu próprio Léo Ortiz, com o Bragantino amanhã, e o resultado dessa pode gerar a reunião de quinta-feira para o Flamengo sacramentar a contratação ou não do Léo Ortiz. O fato é que o Bragantino já chegou em todos os limites que ele acha aceitável para negociar com o Flamengo. Agora é uma questão de ver o que o empresário do Léo, se é que ele vai conseguir algum desconto, para o Flamengo poder fazer a contratação. Se não, gente, não vai ter negócio mesmo, porque o Bragantino está irredutível. E para deixar bem claro, o fato de inscrever o atleta na pré-Libertadores não dá problema nenhum para o Flamengo. Nenhum. O Flamengo pode continuar tendo o atleta na fase de grupos, mesmo ele tendo sido inscrito pelo Bragantino na pré-Libertadores. Em julho, o Flamengo recebe mais recursos financeiros. Tem mais dinheiro para entrar em julho no Flamengo. Se o Flamengo não concretizar a negociação agora, o Flamengo vai arrastar, vai levar essa negociação para julho, para com mais dinheiro conseguir a contratação do Léo Ortiz. Então o Léo Ortiz entraria nas oitavas de final da Libertadores da América. Essas são as possibilidades que eu apurei, essas são as informações que eu apurei e que eu estou trazendo para vocês. Vale lembrar que às 18h30 eu estarei ao vivo com a Mirinha e com o Matheus no pré-jogo de Flamengo e Boa Vista. Curta, comenta, compartilhe o nosso vídeo e, por favor, dá essa moral se inscrevendo no nosso canal. Tamo juntos, se eu tiver mais notícias eu trarei para vocês. Fiquem com Deus, eu amo vocês. Saudações rubro-negras.